FM Network. Salve, salve amigos do Hardcount Podcast, estamos aqui mais uma vez, eu, Ademir Júnior Dema, falar do meu parceiro Ronaldinho Cubado, para falar aí da semana 13, semana que teve Thanksgiving por aqui nos Estados Unidos, semana que teve vários jogos na quinta, teve jogo Black Friday, rodada terminando no domingo, sem termos aí nenhum time que vai. Mas antes de a gente falar de tudo isso, fazer também o pitaco da semana 14, vou dar as boas-vindas ao meu parceiro Bado. Bado, seja mais uma vez bem-vindo e bora para cima, né? Bora lá, Deminha. Muito jogo para falar, né? Rodada completa essa semana do Thanksgiving, como você falou, muito jogo na quinta, então já adiantando bastante a rodada aí. Vamos lá, bora começar. Maravilha, deu uma pequena travada aqui na nossa conexão, mas acho que agora já restabeleceu. Antes de a gente entrar no nosso sistema, bora para o nosso apoiador. A temporada da NFL tá pegando fogo e só existe um lugar onde você assiste a todos os jogos de todos os times a qualquer momento. O NFL Game Pass na DAZN. A cada semana são até 10 jogos com transmissão em português. E você também pode assistir ao Red Zone para ver todos os melhores momentos do domingo, ao vivo, na mesma tela. Não quer perder nada da NFL? Aproveite as promoções durante a temporada e assine o Game Pass na DAZN agora mesmo, com o link que está na descrição deste episódio. Isso aí, você que quiser aproveitar, a DAZN está com preço mais barato agora já em reta final de temporada, assina lá, entra no site, que você consegue acessar todos os jogos da rodada daqui para frente. Falando em rodada, essa que começou, né, a 13, na quinta-feira passada, no Thanksgiving, um dia agradável, né, onde acordei cedo, pude ver o desfile tradicional da Macy's pela televisão e depois sentei para comer meu presunto, né, com acompanhamentos e assistir a rodada do Thanksgiving, que teve, na minha opinião, todos os jogos surpresa, né? A gente erramos tudo, né, Demi? Sexta-feira tiraram todos os pitacos, né? A galera daqui a pouco vai querer xingar a gente aqui, quem gosta de fazer uma festinha e tal, mas cresceu que 55% da população que acompanha a NFL deve ter errado, né? Nesses pitacos. Então, começando, como sempre, o Lions recebendo o Green Bay Packers. O Lions, que todo mundo sabe, tem uma equipe muito qualificada. Porém, dessa vez, né, Bado, não conseguiu aí conter o teu amado Green Bay Packers, o time que você mais adora assistir aí, depois do Chiefs, claro, né? E não deu, né, cara? O Lions ali perdeu também a Amon-Ra St. Brown machucado, em certo momento do jogo ali, mais pro início. Não conseguiu correr atrás do marcador e o Packers, cara, tá aí, né, se postulando em ser a divisão, quem sabe, e mais uma vez estar nos playoffs para sua alegria, Bato. O que você me diz? Cara, o Packers acho que fazendo aquele jogo bem pragmático de sempre ali, né, acho que não foi... jogou bem, né, o Jordan Love, então, a questão, eu não digo que o Packers não é eficiente, né, de mim, que claramente né, mas eu só acho sem graça de assistir. E a minha questão aqui é o Lions, cara, que a gente tá esperando, essa divisão acho que ainda é do Lions, uma hora o Lions vai tomar conta, uma hora os Lions vai dominar, e isso não acontece, já foram aí 12 jogos, né? Então me parece que essa divisão de fato está ficando para trás, até pela
pela fase do Chicago Bears, que a gente vai falar, o Green Bay à frente também, com 2 vitórias em confrontos diretos aí com o Lions, então está começando a ficar complicado aí para a gente pensar numa run de Detroit aí, não que ainda não possam ir para os playoffs, acho que até é possível que vão sim, mas já vão entrar nos playoffs numa situação bem desfavorável, né? Pegando time forte fora de casa, aquela coisa que eu particularmente não imaginava aí para a season do Lions esse ano. Então, enfim, isso que acaba chamando atenção, preocupa, e eu acho que ainda é bem possível que esse time classifique, que essa conferência classifique 3 times aí também, né? Mas o Lions precisa acordar logo aí, cara, porque o tempo tá acabando e a gente não tá vendo consistência nesse time, né? Até falei com você na hora do jogo, né? Que achei estranho as chamadas. A gente tá falando de um time aí que mudou o play caller aí durante a temporada, né? O Dan Campbell assumiu essa função e eu, particularmente, achei a forma de uso do Jahmyr Gibbs bem estranha, cara. Muita corrida interna, ele é um cara que, lógico, corre bem por dentro também, mas ele é um cara mais franzino ali, né? Um cara mais veloz. Então ele precisa, querendo ou não, de espaço, né? Então a gente está falando aqui que é bom colocar ele às vezes para receber um passe por fora dos tackles, né? Ou uma corrida aberta, algo do gênero ali para tentar arrumar alguma big play que ele teve, por exemplo, contra o Giants, né? Naquele jogo lá que eles acabaram ganhando no overtime e ele fez 3 TDs totais. Opa, acho que o Deminha caiu aí. Deminha caiu, voltou, mas enfim, acho que esse é o ponto aí sobre o Lions, né? Acho que, enfim, acho que ainda durante a temporada fazer essa mudança vai cobrar esse preço, né? E às vezes algumas coisas não andarem como, e achei que foi uma insistência muito grande no mesmo tipo de chamada. Entendo a convicção, mas em algum momento do jogo você tem que ter uma adaptação mais rápida ali, senão o jogo vai embora, você não consegue voltar mais. E agora, passando para o segundo jogo do Thanksgiving, o teu Kansas City Chiefs, Bado, foi visitar o Dallas Cowboys e perdeu 31-28, Bado, uma partida onde você falou, né, semana passada, que depois da derrota para o Broncos, o Chiefs não perderia mais. Aparentemente, a profecia não se concretizou, acabou perdendo para o Cowboys que vem numa fase muito boa, né, numa crescente, principalmente depois da trade deadline, onde ele adquiriu ali o Quinn Williams e o linebacker, o Logan Wilson, que era do Bengals. A defesa deu uma leve melhorada, apesar que eu achei que esse jogo, a defesa do Cowboys, até certo ponto, não foi tão bem assim. E acaba que o Chiefs se complica, né? No título da divisão, especialmente. Na wildcard da briga, né? Pode até perder, a gente falou fora do ar, hein? Pode perder um jogo, às vezes pode até perder 2, dependendo como for aí, porque começa a ver aí de lá por Colts patinando, não sei até que ponto esse Texas que vem se recuperando vai continuar na pegada, o Jaguars ainda tem essa instabilidade, enfim. Aí a equipe do Chiefs, cara, perde a oportunidade de passar ali, ou colar no Chargers, digamos assim, né, na vice-liderança da divisão da NFC West. E o Cowboys, cara, ainda na briga, agora pelo lado lá da NFC East, né, Bado? O que você me diz aí desse jogo? Um jogo, né, que, querendo ou não, o Chiefs pode, né, no caso, fazer falta, né? Cara, eu até falei para você, né? Para mim, azedou aqui de mim. Acho que ficou bem complicada a situação. Acho que eu estava bem confiante que, de fato, nessa sequência de vitórias aí, acabou que já no segundo jogo da minha profecia aí já foi pro balaio, né? Acho bem difícil porque o Chiefs precisa ganhar em 5, na minha opinião, né? Porque dos concorrentes diretos ali, cara, pelo wild card, que eu acho que a divisão claramente já foi, né? Seria uma tragédia absurda o Broncos perder essa divisão agora da forma como ela está no momento. Então acho que o Broncos esse título aí já deve garantir no curto prazo aí, né, Neminha? Até pela tabela que a gente está vendo do Chargers, situação do Chiefs, eu acho que imagino que o Broncos com umas 2, 3 semanas de antecedência já deva conseguir esse título da divisão aí. Mas pelo lado do Chiefs, acho que azedou o próprio wildcard mesmo, que ganhar as 5 agora fica muito complicado com a situação tanto do Chargers quanto do Broncos podendo jogar para eliminar o Chiefs, né, cara? Que acho que é o objetivo dos dois ali, poder matar esse adversário que, querendo ou não, é perigoso caso deixe chegar nos playoffs, né?
E além disso, os times que restantes, além desses que são um deles é o Texans, né? Que também cresceu muito de nível, está com uma defesa muito forte, que agora o próximo jogo aí, nesse próximo Sunday Night Football, que é inegociável para o Chiefs, né, cara? Então agora, você até falou de poder perder mais um, eu acho difícil, cara, com uma possibilidade, né? Porque, assim, como eu falei, se o Chiefs fechar 10-7, é muito difícil que os outros, caso chegue empatado, por exemplo, Jaguars, Bills e quem mais que está na briga ali? Jaguars, Bills e o próprio Chargers. O Chiefs tem desvantagem de confronto direto contra eles no momento, contra todos, né? Então, perderia aí. A esperança do Chiefs é caso o Jaguars de fato ganhe divisão, que assumiu a liderança essa semana, e um desempate fosse com o Colts, né? Numa situação de os dois 10-7 ali. Mas primeiro que o Colts já tem 8 vitórias, né? Então já está numa situação muito mais vantajosa para chegar em 11 vitórias do que o Chiefs, né? Então teria que dar continuar o derretimento pesado aí para o Colts não chegar nas 11 vitórias. Mas seria uma possibilidade viável para 10, mas é uma coisa muito específica dentro de milhares de cenários que podem ter, né? Então, de fato, para mim, acho que está com um cara que azedou mesmo. Acho que quem sabe seja um ano de uma ruptura ali com algumas lideranças, com o formato do elenco, não acho que tem que mudar, muito pelo contrário, nada de Andy Reid, nada de front office, que esses caras construíram o Chiefs do jeito que ele é agora, mas com certeza vai ter que ter um rebuild pesado aí por ano que vem, porque velhos problemas voltam a aparecer, né? Tanto na produção de passe, e aí esse jogo específico, né, Ademir? Acho que teve também a questão de pass interferences ali, que, lógico, questionável reclamar disso, mas tava bem difícil de marcar os receivers do Cowboys, né, cara? Os caras são gigantescos, né? Tanto o Sid Lamb ali, quanto principalmente o George Pickens, e os Rays estavam com uma sensibilidade nos PI ali que estava meio absurdo, né? Qualquer encostadinha nas costas, por mais que nem de forma muito clara ali, com uma mão esticada ou com algum empurrão assintoso, já estava sendo dado interference, inclusive no drive final ali, né, que o Dallas conseguiu matar o tempo. Uma bem questionável ali na lateral também, então, enfim, o Chiefs acabou sofrendo muito com faltas durante o jogo todo, né? Algumas tem essa questão das PIs que foram dadas, que eu achei algumas delas não foram, mas outras que foram questão de faltas, principalmente do Josh Simmons, né? Que fez muita falta no jogo ali e acabou prejudicando alguns drives do Chiefs que poderiam ter, depois de um começo avassalador ali no primeiro tempo, né? O negócio desacelerou bem, né? Então, muito por conta disso. Então, meu ver, eu acho que azedou, ano down para o Chiefs, e pensar em 2026 aí, provavelmente, caso o negócio já perca alguma semana logo aí para ver como é que vai ser o ano que vem. Pois é, realmente esquisito aí essa questão aí do Chiefs tropeçando, enfim, é bom para nós que somos rivais, porque quanto antes o Chiefs for eliminado, mais fácil fica. Quem está se complicando também é o Baltimore Ravens, né? O Lamar Jackson, aparentemente, depois da lesão, também não voltou bem. O Baltimore tinha uma chance muito boa aí já para assumir a liderança da AFC Norte com tranquilidade, recebendo o Bengals na volta do Joe Burrow, é verdade. Cara, e o Baltimore não conseguiu, cara, numa defesa do Bengals que a gente sabe e fala já desde a primeira temporada que não é tão boa assim, né? Que é bem ruim e tudo mais. A equipe do Baltimore tropeça em casa, né, cara? Nossa, um negócio absurdo, assim, a gente vê um jogo não fluir com o Derrick Henry, o Zay Flowers, cara, é um cara que tá praticamente, sei lá, desconectado desse ataque, cara, quando ele pega a bola, tá meio, sei lá, cara, desleixado, podemos dizer assim, teve um fumble perdido ali, enfim. E agora complica, né? E querendo ou não, por incrível que pareça, né? O Bengals está 4-8, mas ele pode sim vencer a divisão com 9-8. Porque a divisão está com 6-6 o Baltimore, 6-6 o Steelers, ambos os times não jogam bem, né? O Bengals agora volta com o Joe Burrow, que todo mundo sabe, né? É uma qualidade absurda, né? Se o T. Higgins voltar, então aumenta ainda mais a capacidade do ataque de pontuar do Bengals. Cara, não sei não, cara. Essa divisão, para mim, mesmo com 2 jogos de diferença, ainda está aberta, mano. E se der bobeira, o Bengals vai lá e vai conseguir uma vaguinha milagrosa, cara. Se der bobeira, né? Mas, enfim, acho improvável ainda. Mas, cara, da maneira que Ravens e Steelers estão jogando, cara, não dá para duvidar, né?
Ademir, essa divisão aí parece que ninguém quer, né? Esse ano, né? Tá bem complicado mesmo, mas eu ainda acredito no Ravens, cara. Não acho que o Bengals vai conseguir ter uma run aí que com 2 jogos de vantagem, faltando 5 para jogar, putz, é difícil de tirar, né? Mas enfim, possibilidade tá viva ainda numa situação totalmente inesperada, né? Até acabei nem comentando sobre o Dallas, né? Dallas tem uma questão parecida ali, né? Acho que para efeito do wild card tá bem distante, né? Não chega. Tem a briga dentro da divisão para ver se com esse derretimento que está rolando do Eagles aí também dá para chegar, enfim, e ver se dá para brigar ainda por esse título com o momento que eles têm. Mas, de fato, cara, com certeza o Baltimore deve ter achado péssima notícia do Joe Burrow voltar a jogar, porque se não fosse ele, esse resultado seria completamente diferente, né? Enfim, agora juntar os cacos e tentar engatar a sequência de novo. E essa divisão, para mim, agora, do jeito que ela está, ainda é do Ravens, mas o Steelers está horrível, né? A gente vai falar mais para frente aí. E o Bengals está muito atrás, né? Então, enfim, mas de fato uma divisão que está feia e até estranho de ver, né? Na divisão que geralmente é uma das mais competitivas aí da AFC, esse ano está bem diferente. Exatamente. Agora, na sexta-feira, temos aqui uma das surpresas aí da liga, Abado. Caleb Williams, quem diria, carregando aí o da Bears, né, para ser número 1 momentânea da NFC, cara, um jogo onde Chicago Bears, né, consegue uma vitória importantíssima para cima, nada mais nada menos aí do Philadelphia Eagles em Filadélfia, né? Então, algo que não é muito comum a gente ver. E, cara, se a gente pegar os 3 times que estão hoje com um recorde positivo, assim, positivo não que eu digo na liderança lá, né, da classificação, assim, em pontos corridos, digamos, cara, os 3 times têm os quarterbacks que foram draftados no ano passado, né? Caleb Williams no Bears, o Drake May pelo Patriots na pick 3 e o Bo Nix do Broncos aqui na pick 12. Então, cara, surpreendente o que Ben Johnson vem fazendo, né, cara? Tem até uma cena aí engraçada no vestiário, ele tirando a camisa lá e tal, né? Comemorando com os jogadores, assim, é bem nível Pete Carroll que você não gosta, na verdade, né, mano? De comemorar e celebrar com os jogadores e tal. Mas, enfim, fazendo um excelente trabalho, né, cara? Com certeza, Liminha. Acho que ele e o Liam Cohen aí, né, cara, estão mostrando a que vieram, né? Então a gente teve vários casos aí de coordenadores ofensivos que estão, obviamente, a maior tendência hoje de contratação, né, de cargos de head coach na NFL são coordenadores ofensivos de sucesso em outras equipes, senão tá muito girando em torno disso, né, Liminha? A gente tá tendo muito poucos casos aí, tem sempre, mas muito pouco de ex-head coaches e também de college, então quase extinguiu, né, Nemi? Muito difícil hoje em dia, nos últimos anos, você ver um cara aí de college no NFL, de head coach para head coach, dados os fracassos dos últimos casos, né? Então, mas também tem muitos dando errado, né? Como foi o caso do cara do Titans lá, que até me foge o nome, Brian Callahan, né? Já rodou, enfim, temos outros casos aí recentes que não deram certo, né? Eles já estão chegando botando o pé na porta, né, de mim, especialmente o Ben Johnson aí, no sentido de, aliás, Lincoln também já fala, liderando a divisão, e fazer isso no Bears e no Jaguars é complicado, né, de mim? 2 franquias aí bem zicadas, bem histórico recente ruim, então, pô, tira o chapéu, né? Não sei se vai ser possível de segurar essa divisão até o final, mas, cara, já está quase garantido o playoff aí, né, Leminha? Mas 2 vitórias aí já garante pelo menos o wild card. E, enfim, surpreendente, mas uma surpresa bem positiva. Acho que ver o Bears competitivo novamente aí é certamente trabalho do Ben Johnson, porque o elenco não mudou de forma tão drástica assim, né? Muitas das peças que já estavam nos anos anteriores é o que compõe ainda, e também o QB, né? Principalmente o Caleb Williams aí, que tem jogado muito bem, não está sendo aquela estrela, mas está sendo muito eficiente, né, então está sendo aquele monstro estatístico, mas está sendo muito eficiente e vencendo, que é o que importa. Falando em eficiência, acabado para os jogos do domingo aqui agora, quem é muito eficiente é Caio.
Ele é um cara, assim, fantástico, né? O cara tá com um time com vários jogadores lesionados. E mesmo assim, a equipe do 49ers, né, continua brigando aí pela NFC West, 26-8 por cima do Browns, casa, também um joguinho que meio que obrigação vencer, né, para quem tem uma pretensão de ir para a pós-temporada, pegar um time mais fraco com o Browns, apesar de ter uma defesa boa, mas o Garrett anotou mais um sec aí na corrida para o recorde, agora faltam aí o quê? Tá com 19, né, faltam mais 4 para bater o recorde, 4 e 5, né, para fazer o recorde. E, enfim, joguinho bem tranquilo pro 49ers, né, cara? Pode incomodar esse NFC West, né? O recorde acho que é 22,5, né, Demir? Já tem 19, então com mais 4 ele bate. Me corrija se eu estiver errado, acho que é isso, né? É bem possível aí, até porque o homem pode fazer isso num jogo só, conforme já fez algumas vezes esse ano, aí, então bem atingível. Mas cara, vitória esperada aí, né, do 49ers. Acho que esse jogo tá até para a gente passar um pouco mais rápido aí. Então, o Browns tem uma defesa legal, tinha tido um pouco de spark ali com o Shedeur Sanders, que até não jogou mal esse jogo aí, mas é outro nível de time no momento, tiers diferentes ali, né, pelo que eles estão competindo, brigando, então, enfim. Aparentemente o Browns vai dar um tempo para o Shedeur até o final do ano aí para ver o que tem nele, né? Vamos ver como é que vai ser. E o 49ers continua na briga, né? Seja na divisão, seja o wildcard, então um time aí que, apesar de turbulência com contusões na primeira metade aí, agora tá todo vapor e fica só a notícia do Jawan Jennings, né, Liminha? Causando bastante polêmica aí nos bastidores, né? Aparentemente falou um monte de groselha lá pros caras do Browns, ficaram bravos, depois do jogo tava todo mundo querendo matar ele lá no vestiário do Browns, sei lá o que ele disse, não sei, não vazou, né? Nesse nível, mas falaram coisas pesadas ali, que ele falou coisas que nenhum homem deveria dizer para outro, então não sei o que ele acabou cutucando ali que funcionou, né, Liminha? Os caras ficaram bravos lá, então se a intenção dele era essa, deu certo. Pô, o cara, semana passada, já levou uma porrada no meio das bolas, né? Agora o cara resolve provocar. Falaram isso, inclusive, né? O defensor do Browns que falou isso. Agora dá para entender porque ele levou um soco nas bolas e acho que a próxima ele deve levar no queixo. Mandou uma dessa. Mas Garrett falou também, mas Garrett costuma ser um cara com bastante esportividade ali. E sei lá o que ele disse, cara, mas foi feio, viu? É. Vamos falar do pior time da liga em recorde, que é o Titans, que perdeu de 25-3 pro Jaguars. Aí a gente está falando de um time, acabamos de falar, você acabou de mencionar o Liam Cohen, né? Liderando a divisão, né? Dando uma reviravolta aí com essa derretida do Colts, que a gente vai falar na sequência. Cara, o Jaguars, cara, ele tá sem o Travis Hunter, né? Machucado. Adquiriu o Jacob Meyers lá da equipe do estava no Raiders, né? Aparentemente tá dando liga aí, marcando touchdown aí, acho que pela segunda semana seguida. Então, um time que, querendo ou não, ali já é o Chiefs também, né? Caso precise um desempate aí, já se favorece com mais 2 joguinhos ali. Então, cara, esse Jaguars, assim, eu começo a acreditar que vai fazer pós-temporada, né? Se vai brigar pro Super Bowl, daí é outra conversa, né? Mas eu acho que, cara, mais uma vez, né? Exemplo de um grande trabalho aí de um coordenador que tem aí conhecimento e potencial para ser head coach, como você falou do Ben Johnson, também para mim cabe aí para o glorioso Duval, né? Com certeza, Liminha. Bom trabalho do Liam Coleman, né? Conseguindo usar também boas partes das peças, conseguindo receber novas peças, como o Jacob Myers aí já fazer produzir, né? O bicho teve 6 targets e 6 catches aí, né? Para 90 yards e um TD. Então, conseguiu um report rápido ali com o Trevor Lawrence, né? Que nem sempre é fácil de fazer. Receber receiver novo aí mid-season não é um negócio que costuma dar resultado tão rápido assim, né? E acabou que ele conseguiu pegar essa vaga aí do Travis Hunter e está indo bem e acabou mantendo o Brian Thomas em segundo plano, que é o que está acontecendo durante o ano todo, né? E o projeto vai continuar. E o Titans só desgraça, né, Neminha? Não sei o que eles estão pensando a respeito de reposição de técnico, não está saindo boato nenhum ainda.
Vamos ver o que vem aí pela frente para o Titans, se vai ter alguma possibilidade de mudança no Cam Ward aí também, se, enfim, a posição está desenhando que vai ser first overall de novo, né, Leminha? Então, enfim, às vezes tem aquela possibilidade de já usar um regime novo para mudar aí, enfim. Pode ser que não me surpreenderia se houvesse uma mudança de rumo aí nesse caso também. Verdade. Vamos agora falar do Indianapolis Colts, que está derretendo. Hoje aqui, inclusive, está nevando pra caramba, né? E a neve que caiu hoje já derreteu. Então tá parecendo o Indianapolis Colts aqui a neve, né? Menos de uma hora já tá derretendo. Perde em casa para o Texans 20-16, volta do C.J. Stroud. Saiu na semana aí uma notícia que o Daniel Jones aparentemente tinha uma fratura na fíbula, né? E tava até umas imagens dele treinando meio capenga. Cara, não sei até que ponto isso é positivo de você botar teu quarterback para jogar assim, né? Porque pode, de fato, quebrar a perna, enfim, dependendo, tomando um teco, algo do gênero, arriscar assim. Talvez a Colts está arriscando porque o reserva é muito pior, né? Seria o Anthony Richardson. Então, não sei o que está pretendendo. Mas, cara, esquisita essa derretida. E eu falei semana passada, né? E na minha visão, assim, cara, é provável que o Indianapolis Colts não pegue nem playoffs, cara, nem wildcard, por causa do final da temporada aí, que tem jogos difíceis, inclusive os adversários que são cruzados ali de divisões, a gente vai falar, são de 49ers e Seahawks, que estão dois times que estão muito bem, né? Então, cara, eu acho que esse Indianapolis Colts, cara, vai ser o maior dos fiascos aí dos últimos anos, né, cara? Largou com 8-2, cara, e a tendência agora é estagnar, para mim. Cara, schedule bem complicado mesmo. 2 vezes Jaguars, uma Texans, 49ers e Seahawks. Então, só time que tá brigando, como você disse aí, lá em cima. Então, de fato, tá esquisito. Mas, cara, não sei se surpreende o derretimento, né, cara? Acho que a gente deveria estar mais surpreso foi aquele começo, né, de mim? Porque, lembrando que nossas perspectivas do Colts não eram de um time que eram bem ruins, por sinal, né? Quando a gente viu, vai startar Daniel Jones, o time já não é lá essas coisas. Enfim, a gente tinha das piores expectativas, né? Então agora, quem sabe, o time esteja voltando ao normal, até no nível um pouco acima do que a gente esperava lá nesse começo, né, de oscilação, de perde uma aqui, ganha outra ali, mas enfim, de fato, contra adversários mais fortes, eles tendem a perder. Vamos ver se essa gordurinha que eles criaram é suficiente para arrumar mais 2 vitórias aí pela frente e tentar entrar nos playoffs, né? Me parece que vai ser difícil, né? Até o Daniel Jones, ele ouve a maioria das críticas pela história que ele criou, não tá jogando mal, né? Apesar dessa fatura aí, dessa fratura aí que você comentou. Mas tem um grande amigo chamado Guilherme Bezerra, torcedor do Colts, de mim, que mora aí perto de você, inclusive. E ele tá cuspindo a abelha africana para cima do Shane Steichen, né? Então, odiando as chamadas, desde aquele jogo com o Chiefs lá que já foi ruim, nesse aí parece que também as críticas vieram. Então, enfim, a galera acho que está muito mais com o canhão virado para ele ali do que para o Daniel Jones, apesar de a gente, como torcedor de outros times aqui, acaba sempre tendo esse preconceito aí pro lado do Danny Dimes, né? Eu assumo esse preconceito, admito. Mas, enfim, acho que agora o Colts é isso, cara. Vamos ver se consegue arrumar mais umas vitórias em casa aí, contra esse adversário, brigar por essa divisão, mas, de fato, tô contigo, tá parecendo esquisito mesmo, tá parecendo que vai rolar uma derretida pesada e quem sabe desencadeia em ficar fora dos playoffs. Agora, quem está salvando a sua pele, que a gente falou mais no início da temporada, que parecia que não ia ter jeito, ia ser demitido, era o Mike McDaniel, né? O Miami Dolphins, 21-17% do Saints, uma vitória que, né? Para ele é bom porque está 5-7 agora. Claro, não vai pegar playoffs, na minha opinião, acho que longe disso. Mas o cara consegue mostrar que ele não é tão ruim assim, né? Então, a gente vê aí o Dolphins conseguindo uma vitória, né? E o Tua jogando mal para variar, né? Meio que dando a entender que talvez o problema seja o Tua, não o Mike McDaniel. Mas é um joguinho que, né? As duas equipes brigando por nada, o Saints, aparentemente, o Tyler Shuck ali até tentando fazer alguma coisa ou outra, mas também ainda
não tem aquela qualidade, não sei se vai ser o quarterback também da franquia, enfim, coisa para a gente ver mais para o futuro, mas o Saints ainda também está no processo de arrumar a casa, né, com a questão do cap que a gente já cansa de falar, né, Bato? Exatamente, Deminha. Acho que o Saints está em total modo Browns ali também, né, Deminha? Ver o que tem no Chuck aí, ver, acompanhar os últimos jogos aí para ver se às vezes encaixa uma sequenciazinha de vitórias ali que possa dar uma animada, mas enfim, tá com cara de rebuild aí. E o grande problema dessas situações, né, Deminha, é que o QB às vezes não tem essa segunda oportunidade aí com times assim que ficam com recordes tão baixos, né? Porque aí você entra naquele mesmo papo que a gente está falando do Titans, né? De se colocar numa posição muito alta no draft seguinte, onde você tem a oportunidade de pegar um jogador, um QB que esteja bem avaliado ali nesse momento. Então pode ser que a carreira do Chuck em New Orleans não seja de starter muito longa aí, né? E sobre o Dolphins, cara, tem um bela ajuda do schedule também, né, Demi? Que tem encaixado essas vitórias aí numa sequenciazinha bem melzinho na chupeta aí com o Commanders do jeito que estava, Saints agora, mas de fato a vitória contra o Bills foi interessante aí, né? E vai continuar com uma sequência ok, até aqui agora com Jets, né? Daí depois o negócio encrespa um pouco. Steelers, Bengals agora com o Burrow, Buccaneers e Patriots para fechar. Então acho que o Dolphins também deu uma animadinha aí, mas logo também já sai de contention aí. E aí, cara, acho que aí que tá a questão, né? Acho que se o McDaniel surpreender nesses jogos e conseguir fechar o ano aí com recorde positivo, quem sabe, o 9-8, aí quem sabe ele salva o emprego dele, né? Do contrário, se acabar a temporada como foi, até porque tirando o Tyreek aí, as outras peças estão lá, né? Acho que o negócio não deve cheirar bem para ele não, no final do ano. Você tá no mudo, Deminha. Não E tô agora estava. Agora eu vou te fazer uma pergunta, antes de a gente ir para o próximo jogo, quero ver se você adivinha, né? O Broncos pode me decepcionar e perder algum joguinho aí contra o adversário fraco. O teu Chiefs pode decepcionar e fazer a mesma coisa. Mas quem que não decepciona? Você sabe, mano? o Atlanta Falcons, né, Deminha? Não tenha dúvida, né? Esse aí nunca nos decepciona. Exatamente. A Atlanta Falcons vai visitar o Jets, cara, né? Aparentemente o time superior, né? Em todos os quesitos do que o Jets aí bagunçado. Mas o Atlanta Falcons vai lá e nos presenteia, né? Com uma derrota clássica, né? Sendo o Atlanta Falcons, Kirk Cousins aí tentou jogar. Tentou não, né? Até jogou bem ali, mas, cara, claramente sentiu falta do Drake London. Mas, assim, o Bijan Robinson carregou o time nas costas, mas mesmo assim, daí, quando você acha que a defesa vai dar uma segurada para ajudar, não, cara, vai lá e deixa, né, o time do Jets ganhar o jogo, enfim, cara. A gente toda semana fala do Falcons, cria expectativa e decepciona. O Jets, cara, às vezes a gente tá também, fala mal deles e consegue uma vitória, tá lá com o Tyler Taylor se virando. Mas também, dois times que não têm pretensão alguma na temporada, né, mano? Não, né? Com certeza a temporada já era para os dois aí. Mas de fato, pelo talento, o Falcons devia ter vencido esse jogo aí, mas, cara, tá bem difícil, cara. Esquisito, tá rolando uma pressão forte, né, por demissão do Raheem Morris, né? Deminha nos deixou novamente. Vamos lá. Rolando uma pressãozinha aí por conta do Raheem Morris, torcida bem paciente ali também. Enfim, 2 anos ruins, né? Até aqui. O uso do Bijan ainda é algo que me incomoda. Num time desesperado como tá, ficar dosando ali me parece uma estratégia mais prudente ali, né? Que é um jogador com muito potencial de resolver jogos. E, enfim, o Jets ali, né, cara? 3 vitórias aí, mas nada que empolgue também, né? Tyrod Taylor, de QB, então assim fica difícil a gente ver muita perspectiva para o Jets aí nessa virada de ano. Mas então, 2 times que devem estar deixando seus torcedores bem desanimados, né, Demi? Não se vê uma perspectiva clara aí de uma virada de chave tão rápida. Exatamente. Tampa Bay Buccaneers recebeu o Arizona Cardinals 20-17. Baker Mayfield, que tinha se machucado semana passada, foi para o jogo. Com certeza não está 100%. Vide o
rendimento que teve, né, cara, de lançar 28 vezes, completar 18 passes, ter apenas um touchdown. O Buck Irving retornou aí com maior número de carregados no parte terrestre, e o Bucks consegue uma vitória importantíssima, né, para poder se manter na briga da divisão, já que a gente vai falar mais tarde do Carolina Panthers, que surpreendeu, né, e venceu. E o Arizona, cara, é o único time que não presta, literalmente, lá na NFC West, né, cara? Os outros três ali, tudo 9-3 ali, brigando, né, no tiroteio clássico, e o Arizona cai no oposto, 3-9, mesmo tendo umas peças interessantes no seu elenco ali, com o Trey McBride, o próprio Mark Harrison, enfim. Mas vitória aqui para o Bucks foi muito importante, né, Bado, para se manter nessa corrida aí com o Panthers e não perder aí a chance de, no final do ano, ficar de fora, né? Com certeza, esse era um jogo inegociável para o Bucks, né, minha? Com o Panthers surpreendendo do jeito que está, eu ainda não acho que o Bucks vai conseguir perder essa divisão para o Panthers, apesar das contusões, né? Estão falando até que o Mike Evans está com possibilidade de voltar, né? Enfim, acho que essa divisão ainda tem que ser do Bucks aí, né? E eu particularmente não consigo confiar no Carolina, né? Que às vezes faz jogos como fez esse fim de semana, mas também dá umas escorregadas depois. Tem um time bem consistente ainda, então o Bucks tem a obrigação de ganhar essa divisão do jeito que ela está, né? E o Cardinals, cara, acho que também é uma situação aí de clara mudança de rumo, né? Acho que deve demitir treinador também. Eu acho que a gente vai ter um número de demissões acima do costume nessa virada de season aí, minha. A gente geralmente tem o quê? Umas 7 ou 8 por ano. Tô achando que vem mais nessa off-season aí. Vamos ver. Mas eu não tenho dúvidas que o Cardinals será um desses times. Pode ser sim. Agora o Rams, né? O Rams ali e o Panthers se enfrentaram na Carolina. A Carolina venceu por 31-28. Conseguiu uma vitória, uma virada no último período, né? Um touchdown do Tech Mill, muito bem, por sinal. Receberam um passe longo ali do Bryce Young. O Rams, cara, que até então a gente falava a melhor equipe da temporada, o bicho papão, o Matt Stafford MVP e tudo mais. Viagem para Carolina, né, acaba tendo um jogo inconstante, né, duas interpretações aí para o Matt Stafford, apesar dos 2 touchdowns, não conseguiu aí remontar no final. Derrota aqui, né, inesperada, às vezes pode até complicar uma possível vitória na divisão por parte do Rams, né? E para o Panthers, cara, tá na briga, né? Quem diria? Tô achando que, assim, o Panthers, cara, se ele quiser, de fato, brigar, o Bryce Young tem que mostrar um pouquinho mais de vontade, né? Se mostrar aquele quarterback assim, tô vendo uma oportunidade para os playoffs, está na hora de fazer minha carreira decolar e sair daquela, né, aquela preguiça que ele demonstra, né, Bado? Cara, o Panthers tem a oportunidade na mão, né, Deminha? Como a gente falou, eu ainda acho que essa divisão vai ser do Bucks, mas o Panthers controla o próprio destino aí, já que enfrenta 2 vezes o Bucks ainda nessa temporada, né? O Panthers que tá tirando o bye essa semana, então só tem mais 4 jogos pela frente e 2 desses jogos são contra o Bucks. Então tem oportunidade aí, se quiser chocar o mundo, né? Porque pega o Saints, que deve ganhar, né? Tem que ganhar. Seahawks é um jogo difícil também que eles pegam. E daí tem esses 2 jogos com o Bucks aí que eles têm a oportunidade de vencer a divisão, querendo ou não, né? Acho que isso vai acontecer? Não acho, mas tá com a oportunidade na mão, depende só de si, né? Agora, o Rams, eu acho que, cara, a NFL é uma liga muito competitiva, esses jogos aí, esses trap games vão acontecer, né? É normal que os times tenham um desse por ano aí, pelo menos, e acho que foi o caso. Não acho que invalide tudo que a gente acha do Rams e tudo que a gente vem acompanhando. E eu acho que eles devem encaixar uma sequência aí legal também no final, porque dos 5 jogos restantes eles pegam 2 vezes o Cardinals e o Falcons, né? Então, jogos que, em teoria, eles devem vencer. Tem 2 jogos complicados aí que são Lions e Seahawks, mas 3 vitórias nesses outros confrontos que eu mencionei já os deixariam aí numa situação de 12 vitórias, que com certeza garante playoff e garante uma boa posição na briga pela divisão também. Acho que mesmo que eles percam os outros 2, porque vai ser flip também, né? O Rams é um time ali que pode ganhar do Seahawks e pode ganhar do Lions, sem problema nenhum. Então, eu acho que a tendência aí é o Rams fechar bem esse final de ano e acho que continuar esse bom momento depois desse escorregão aí. Verdade. E agora, um jogo rápido aqui para a gente falar, que é o Seattle Seahawks aplicando 26-0 na equipe do Minnesota Vikings. Minnesota Vikings dessa vez sem DJ McCarthy, né, Bado?
mais uma vez está machucado. Se com ele tá ruim, com o Max Brosman, né? Pior ainda, né, cara? Coisa bizonha, 4 interceptações, cara. A primeira foi muito maravilhosa. A primeira delas, então, nem se fala, né, cara? O que foi aquilo? Ponto negativo para o Seahawks foi a questão do Jackson Smith em Jigma, né? Que só conseguiu 2 recepções para 23 jardas, né? Para alegria aí do nosso amigo do Win, né, cara? Vive falando semana a semana do recorde do JSN e, pelo visto, ficou mais difícil. E pelo lado do Vikings, cara, pela segunda semana seguida, se o quarterback que estava na função, né? Semana passada o McCarthy e agora o Brosman, se ele fizesse só spike, ele ia ter um rate melhor, cara. Que coisa absurda, né, Bato? Isso aí é inexplicável, né, cara? Deminha. Cara, esse recorde aí, a questão do Duin aí, que ele sempre comenta, é muito difícil, né, Deminha? A gente tá falando aí de mais 5 jogos aí, que o bicho vai ter que fazer quase 700 jardas aí. É impossível? Não, até porque ele teve jogos bem explosivos, mas é muito difícil, né? Senão a gente já tinha visto outros receivers aí que estavam nesse pace conseguir atingir essa marca. Então não acredito que vai acontecer, né? Cara, o Vikings está dando uma manchada no currículo do Kevin O'Connell aí nessa temporada, né? E, enfim, ironias do destino que um jogo desse de 0 pontos acaba acontecendo aí contra o seu ex-QB, né? Que ele teve a oportunidade de segurar se quisesse e deixou sair em nome do rookie, né? Em nome do J.J. McCarthy aí, que segundo anista agora, né? Mas que não jogou no ano passado. E tá uma desgraça só, né, de mim. Então, é esquisito porque ele tem toda essa fama de QB guru ali, né? Que já tinha feito boa temporada com o Kirk Cousins, tinha criado o Darnold do nada e levado o time para os playoffs. E agora apostou no J.J. McCarthy, a discussão que a gente já teve semana passada, né, com base em nada do que ele viu no college, né, com base apenas em potencial, né, e não tá dando certo. E, enfim, o Max Brosnan aí, coitado, também puta fogueira aí, undrafted free agent, entrando aí de uma semana para outra aí na furada e deu o que deu. Acho que é bem, mas também foi uma bela desgraça, né, porque o cara quase teve a pior primeira partida da história da NFL, atrás do Nathan Peterman, lá que lançou 5 picks, né, pelo Bills alguns anos atrás. Então, de fato, um cenário muito, muito ruim para o Vikings, que tem uma defesa bem honesta, né? Já visto que segurou bem o Darnold aí nesse jogo, mas o ataque não tem, sem ataque não dá. A NFL hoje em dia não funciona assim. A lei do ex também implacável, né? Bora lá para Bills e Steelers. 26-7 para a equipe de Nova York, a única equipe de Nova York em bala na NFL, né? Para quem não sabe, já que Jets e Giants, ambos têm o nome, porém são de New Jersey. Foi visitar o Steelers completamente, cara, sei lá, não dá nem para explicar como é que tá o Steelers hoje em dia, cara. Os caras dando entrevista depois, o Rodgers, o Tomlin, o próprio TJ Watt, ali, os caras estão claramente abalados com a maneira que o Steelers vem desempenhando, performando. Assinou agora à tarde, se não me engano, com o Adam Thielen, né, que foi dispensado lá do Vikings, ou seja, tá trazendo mais um idoso lá para a turma, cara, enfim. E o Buffalo Bills, cara, quando quer, quando o Josh Allen, né, consegue ali, pelo menos, botar o James Cook para correr, foram 32 vezes, incluindo esse jogo, né, Bada? Consegue aí uma vitória importantíssima aí para vias de wild card, né? Já que a divisão ficou praticamente impossível, acredito eu, né? 3 jogos de diferença aí para o Patriots. Mas o Buffalo, cara, é um time que, assim, cara, tá oscilando, né? Tem jogo que joga bem, jogo mal, tem jogo que não joga tão bem assim, mas vence. É uma equipe que, independente da situação, cara, eu ainda tenho um certo receio de enfrentar nos playoffs, agora eu falando com o Broncos, já que o time com certeza vai estar num seed bem alto lá, para possivelmente pode cruzar com o Bills a vida de novo, né? Cruzou no passado e levou sapatado. Mas, cara, Steelers, cara, acho que não incomoda não, hein, cara. Não vai brigar pela divisão, cara, e o Bills aí vai garantir vaga ao card, né? Me parece que esse é o caminho mesmo. Bills, cara, essa preocupação tem nome, né? Josh Allen, né? Qualquer time que esse cara tiver aí, por pior que seja ali os companheiros, ele tem totais condições de estar num dia daqueles e carregar o jogo sozinho, né? O Tom tá jogando muita bola, né?
E o Steelers, cara, pela primeira vez ouvimos aí gritos de Fire Tomlin no estádio, né, Demir? Um negócio impensável aí para efeitos de Steelers, né? Steelers que tem essa tradição aí de manutenção de treinadores, né? Teve 3 treinadores aí desde a década de 70, né? Então, Chuck Noll, depois o Bill Cowher e o Mike Tomlin. Então, enquanto times aí certamente tiveram 30 nesse período, ele teve 3, né? Então, de fato algo que não é comum da gente ver em Pittsburgh, né? Mas, cara, dá para compreender, né? A gente fala muito dessa situação aí do Mike Tomlin, recorde positivo, tudo mais, bom treinador, o time é aquém, ele consegue ainda. Cara, beleza, mas é muito pouco para uma franquia da tradição dos Steelers, né, Demi? E eu acho que a torcida tá de saco cheio disso já, porque, querendo ou não, o time ser fraco e o time não ter talento, o time, enfim, tá penando, também é culpa do Mike Tomlin, né? Que ele tem certamente muito voz ativa junto ao front office para montagem dessa equipe e o negócio não vai. Então, assim, acho que ele vai ser demitido, não acredito, por conta dessa tradição dos Steelers e por conta da moral que a família dá ali para ele, né? Então, não acho que isso vai acontecer, mas quem sabe exija uma aceleração maior aí e que haja uma reformulação ao redor dele mais clara, né? Isso já aconteceu algumas vezes com o Mike Tomlin, né? De trocar coordenadores e tudo mais ao redor dele. Mas o Steelers é um time que não conseguiu superar ainda a saída do Big Ben e já fazem muitos anos isso, né, então tá na hora de conseguir. Seria o primeiro treinador aí desses 3 que seria demitido, né, caso isso acontecesse, né? Porque tanto o Chuck Noll quanto o Bill Cowher se aposentaram, por isso que trocaram, né? Então, enfim. Vamos ver se a gente vai ver essa seria uma surpresa imensa e eu acho que é o cara ali que também, né, Neminha? Se é demitido num dia, no outro já tá com um time novo. Verdade. Agora o ponto do Steelers cara, precisa arrumar um quarterback. Não é possível, cara. Só que da maneira que se coloca nas temporadas, sempre pega uma posição meio ruim e nunca consegue, né? Enfim, tem que arrumar a casa. Confronto da AFC West, Bado. Nossos rivais, Chargers e Raiders, 31-14 para o Chargers. Jogo, né? Todo mundo já esperava isso aí. O Raiders aí, hoje em dia, nada mais é do que uma marca de boné, literalmente, cara, porque não incomoda, é impressionante. Ponto negativo do jogo, né, Bado? O Justin Herbert quebrou a mão esquerda ali, teve que fazer uma cirurgia aí ontem, né, segunda-feira. O status ainda é incerto, não sabe se vai jogar ou não, tá? Famoso day-to-day. Mas, como você falou, a gente falou fora do ar, você disse que, cara, ele terminou o jogo, né, cara, com uma bandagem lá e tal. Possivelmente vai usar aí alguma coisa assim parecida para continuar a jogar, porque o Chargers, querendo ou não, ainda está 8-4 e precisa de 2 vitórias, digamos assim, para pegar a wild card. E tem jogos difíceis, né? Dos times da AFC West, acredito que seja a tabela mais complicada, se for olhar Chiefs e Broncos. Bom, acho que vai pegar o wild card, né? Mas se o Justin Herbert ficar fora, aí eu acho que esquisita, né? Eu não acho que vai ficar fora, viu, de mim? Ele vai jogar aí. Já saiu notícia aí que ele estava também decidido, estava ainda avaliando. Então, se tem esse papo aí, é porque de fato não é algo que deve tirar ele de jogo. Eu acho que ele vai conseguir jogar com a mão quebrada, né, Neminha? Acho que a mão já operada não deve ser problema também. Vai meter uma luva ali, vai botar um multicast dentro da luva ali para proteger e tal, não throw in hand. Então, eu acho que ele vai e precisa, né? Porque o schedule do Chargers é bem brutal aí nessa reta final aí, né, Neminha? A gente tá falando aí de Eagles, Chiefs, Cowboys, Texans e Broncos, né, Neminha? Porra, pesadíssimo esse schedule aí do Chargers, então precisa do Justin Herbert, senão já é uma derrota na conta aí, né? Contra qualquer um desses adversários, jogar com o Trey Lance e vai perder. Então, eu acho que, sabendo disso, eu acho que ele deve continuar. E o Raiders, cara, acho que é um dos piores times da liga aí, até fez uma certa briga nesse jogo aí, mas você vê, né? Eles conseguem fazer uma briga aí e o jogo acaba ainda no placar que foi, né? Com 17 pontos de vantagem. Você vê como está muito distante de ser um time competitivo ainda o Las Vegas. Exatamente. Vamos para os prime times. Sunday Night Football. Washington Commanders recebeu o meu Denver Broncos. Surpreendentemente, jogaço aí, inimigo. Surpreendentemente, Marcos Mariota mudou de nome nesse jogo, né? Se chamou Patrick Mahomes, sei lá o que aconteceu com ele, cara, que conseguiu jogar super bem ali, né? Super bem também, nem tanto, né? Teve uma interpretação bizarra.
Mas jogou bem aí, foi buscar o jogo, deixou o jogo competitivo, e foi para overtime e quase ganhou, né? Tentou os 2 pontos, mas daí o Nick Bonito, que no tempo regulamentar ali, fez uma burrada, uma falta ali, acabou salvando, desviando um passe, que, né, se vai no running back ali, não sei não, acho que entraria e faria com que o Broncos perdesse, mas, né, cara, um jogo que eu tenho alguns pontos a levantar, né? Todo mundo fala, o Broncos sofreu para ganhar dos Commanders do Mariota. Cara, primeiro que o Commanders do Mariota, cara, ele é basicamente o mesmo Commanders, só que sem o Jayden Daniels. Talvez com o Jayden Daniels jogando, o Broncos tivesse uma facilidade até maior, porque se adequaria à maneira que o Jayden Daniels joga, né? Você pegar o Mariota, você não tem muita amostragem do que ele, né, o plano de jogo que o Commanders vai executar com um cara que é backup. Penso assim. Segundo, cara, o Broncos, cara, tentou usar muito do Bo Nix esse jogo aí. Mais de, acho que 60% do jogo foi aéreo. O Nix teve uma pique ruim ali, é verdade, mas também teve um touchdown maravilhoso pro Santos. Teve conversões importantíssimas. No overtime, meteu uma campanha relâmpago ali, né? Quando recebeu a bola, com 3 minutos e pouquinho, levou para o touchdown lá, que o Jay Harvey concluiu correndo com a bola. A Jay Harvey, inclusive, 2 touchdowns aí terrestres, mas aparentemente ainda não é aquele cara que a gente espera, né, para substituir o J.K. Dobbins, que está lesionado. E mostra mais uma vez que a defesa do Broncos, cara, independente de ser uma defesa boa, apesar de ter tomado pontos também, e ter ficado muito tempo em campo, cara, no momento mais clutch da partida, ela conseguiu aparecer, né? Conseguiu chegar e falar, não, a gente vai botar a ordem na casa, vamos ganhar o jogo aqui, porque sabe que, né, às vezes o ataque, quando joga bem, a gente precisa colaborar com eles. E foi o que aconteceu, né? O Bonito apareceu, vitória importantíssima, o time aí agora abre 2 jogos tá com 2 jogos, né, do Chargers, abre 4 do Chiefs, né? Como você falou antes, acredito que daqui a umas 2, 3 semanas, quem sabe, vença a divisão, né? Já se posicione com o seed para receber um jogo em casa. Então, vitória importantíssima fora de casa, né? E semana que vem tem jogo mais tranquilo, digamos assim, contra o Raiders. Mas, cara, como é o Broncos, vai ser esses jogos apertados até o final. E o Commanders, cara, tentar ver o que eles podem pegar de bom aí para a temporada que vem, porque essa aí também já foi pro ralo, né, Malo? Com certeza, Neminha. Cara, eu acho que a questão de volta de Terry McLaurin fez uma boa diferença aí pro Commanders, né, Neminha? Um cara que de fato é importantíssimo para esse ataque. Conseguiram, gostei da postura, né? Os caras não estão desistindo dos jogos, mesmo com uma temporada que já foi pro balaio, né? E o Broncos acabou tendo um bom teste, né, Neminha? Até a gente falou, né? Fiz a pergunta para você aí se você ficava mais preocupado com o time, às vezes, se enroscar contra esses times claramente mais fracos, ou se você ficava, mesmo assim, mais confiante que esse tipo de jogo vai criando casca para sempre conseguir ganhar no final, né? O MVP do time, que, na minha opinião, o Nick Bonito esse ano aí, fazendo mais uma jogada para resolver o jogo aí, né, Nimi? Então, de fato, um cara que o Broncos tem que dar muita moral aí, porque é um cara que está fazendo merecer muito dinheiro que vem pela frente, hein? Contrato para ele, porque o homem tá jogando muita bola. E, enfim, acaba que vitória importante aí, né? O Broncos, cara, garante a divisão. Na minha opinião, aí, acho que o Chargers não vai ter fôlego com esse schedule difícil que tem aí pela frente de desafiar o Broncos nessa reta final aí. O Broncos também acho que tem um schedule ok, né, minha? Deixa eu ver aqui. Mas Raiders, Packers, Jaguars, Chiefs e Chargers. Também tem uns joguinhos complicados, e tirando o Raiders, os outros são meio encrespados, né? Mas com essa vantagem que criou, acho que é suficiente para ganhar essa divisão e brigar por coisa melhor na questão de seed. Exatamente. E para fechar, cara, ontem tivemos o Patriots recebendo aqui de casa o Giants. Cara. Eu esperava que o Giants criasse um pouco mais de dificuldade, principalmente pela questão do Patriots jogar assim os left tackle e left guard. Mas o que
Eu acho que o que aconteceu nessa partida que fez com que o time do Patriots se desgarrasse foi o descontrole temperamental da equipe do Giants depois do jogo, cara. O time estava muito pilhado, né? Quando o Jackson Dart levava uma pancada ali, cara, os OL iam que nem uns touro maluco para cima do adversário para reclamar, Tyrande, tomou uma falta uma hora, o Dart até correu 15 jardas quase lá para o first down e levou uma porrada dentro de campo, né? Sem falta alguma. Daí depois tomou a falta do Tyrande lá. Cara, eu achei que tava com, sei lá, um descontrole meio surreal essa equipe do Giants, cara, e daí acabou nesse descontrole deixando a equipe do Patriots descolar no marcador, não tal touchdown de retorno, enfim. E depois tarde demais para correr atrás, né? Por mais que Jackson Dart aí a gente já viu fazer alguns jogos interessantes, acabou ficando difícil de buscar. O que te parece, mano? Esse Patriots, ele é legit, como falam, ou não? E por quê? Na minha visão é o seguinte, cara, o Patriots está 11-2, perdeu para Raiders e perdeu para Steelers. Ganhou o resto, jogos com Bucks ali, Bills, ok. Mas os demais jogos, Bado, você não vê o Patriots, eu não vi o Patriots até agora na temporada, ter que correr atrás do marcador num quarto período. Um jogo com 10 pontos, 7 pontos, que seja. Então, assim, até que ponto esse Patriots, cara, que vem fazendo uma campanha muito boa nos primeiros 3 quartos, cara, a hora que enfrentar um jogo em que ele tenha que virar no quarto período, você acha que ele vai ter esse potencial de virar com o que ele tem no ataque ali com o Drake May, que todo mundo agora tá colocando ele como favorito ao MVP, embora eu acho que não, né? Talvez estão colocando talvez pelo recorde do time, não porque deva ser. Enfim, já falamos disso anteriormente. O que você acha? Você acha que esse Patriots tem capacidade de chegar e ganhar um Super Bowl, ou na hora que apertar mesmo o bicho vai entregar a paçoca? Cara, você provavelmente não vai gostar muito do que eu vou falar aqui, mas acho uma situação muito parecida com a do Broncos, assim, sabe? Acho que é legit, com certeza. Acho um time bastante competitivo, bem forte, e que está chegando com justiça no seed que está chegando aí, na situação que está na temporada. Então, acho que é bem ok. Se ele vai estar pronto para enfrentar grandes times num shootout aí, num playoff, tenho minhas dúvidas que esse já seja o ano. Não acho que vai ser o caso, não. Mas você falou sobre potencial. Acho que tem esse potencial, sim. O Drake May está jogando muito bem, né? Acho que está fazendo uma temporada bem ok aí. Enfim, independente dos adversários, acho que tem dado conta do recado, mas eu acho que esse time, lógico, o quarterback sempre leva maiores glórias, mas esse time do Mike Vrabel, né, cara? É um time claramente muito bem preparado e muito bem orientado para situações de jogo, né? Que é a marca clara da escola do Bill Belichick ali, de futebol situacional, né? Está muito bem preparado, enfim, um time que não comete erros estúpidos. Sobre o Giants, rapidinho, minha, cara, concordo com você sobre essa pilha, mas isso aí é exclusivamente culpa do próprio Jackson Dart, tá? Porque é normal que os OLs assumam essa postura de defesa do QB quando ele toma uma porrada. Isso acontece sempre em todos os times. O que o cara precisa fazer é se poupar mais, né, minha? Aquela jogada que ele toma uma porrada dentro de campo, ele poderia ter saído uma jarda antes ali, pisado para fora e evitado o contato. Ele está se achando que está no college ainda. Se ele continuar não se poupando desse tipo de porrada que ele tem levado, ele levou na cabeça voltando de concussão no começo do jogo, e depois, logo em seguida, levou essa porrada aí que quase desmontou ele no meio, ali na lateral. Esse cara não vai chegar nos 30 anos da NFL, né, minha? Ele não vai completar 30 anos de idade na liga ainda, se ele não começar a se poupar um pouco mais e evitar absorver esses hits aí que ele tá tomando, que já fez ele perder jogo esse ano, né? Então, assim, o cara em algum momento precisa ter essa consciência que ele, com esse chassi de grelo que ele tem, não é nenhum Cam Newton, ele não é nenhum cara gigante ali, ele vai se quebrar. Vai se quebrar, vai perder jogo, e isso é dinheiro jogado fora da NFL, isso tem muito valor. E ele falou hoje na entrevista que ainda fez um comentário meio idiota. Né? Quer dizer, idiota não, até faz sentido. Que isso aqui não é futebol, né? Da bola redonda. De fato não é, né, cara? Só que ele quer se mostrar mais forte do que, também concordo, do que ele aparenta ser. Com isso, fechamos a semana 13, vamos para os pitacos da semana 14, onde temos 4 times de bye que vão finalizar aí, né? Todos estarão agora ao final da rodada 14 com o número de jogos igualados, ou seja,
tendência é que o Patriots perca a seed número 1 semana que vem, né? E vou dar meu spoiler, o Broncos deve ganhar do Raiders, né? Não é possível. E daí vai igualar no vitórias do Patriots, só que em desempate o Broncos leva vantagem. Mas vamos lá, começando com o Thursday Night Football, Bado. Cowboys indo visitar o Detroit Lions, cara. Joguinho bem interessante para começar a semana, hein? Bem interessante o jogo, que deve ser explosão ofensiva aí, no que parece. Cara, difícil esse prognóstico, hein? Mas eu vou apostar no Lions ainda, cara. Eu ainda estou iludido com esse Lions. Aparentemente, eles me desiludem toda semana, mas eu continuo. Eu vou apostar no Lions também, cara. Acho que o Lions, a defesa é um pouquinho melhor que a do Cowboys. Indo para o domingo, Seattle Seahawks indo visitar o Falcons, o Seattle Seahawks vai ganhar, né? Não tem nem o que pensar, né? Ganha Seahawks também, estou de acordo. Agora, outro jogo interessantíssimo aqui, cara, duelo de quarterbacks elite. Cincinnati Bengals indo visitar o Buffalo Bills, mano. Cincinnati Bengals indo visitar o Bills. Acho que aí o sonho restante do Bengals acaba, né, Neminha? Acho que é aqui da Bills. Mas bom jogo. Eu também acho que não, vai ser excelente jogo, tem tendência de ser, né? Vou de Bills também, mas eu acho que o sonho do Bengals ainda não acaba nas minhas simulações que eu fiz, o Bengals ainda vai ter chance. Titans indo visitar Browns, cara, jogo dos, sei lá, como é que posso chamar isso aqui, desesperado, sei lá, jogo sem QB, o que você me diz? Cara, vamos lá, Titans e Browns. Cara, eu vou de Browns aqui por conta da defesa, né? Acho que eu tô gostando da manage do Shedeur Sanders com a defesa que tem. Acho que potencial jogo aqui para o Myles Garrett, se não bater, chegar muito perto do recorde já, hein, precisa de 4? Sei não, hein? Concordo, vou de Browns, assim como você. O Washington Commanders visitando o Minnesota Vikings, cara, não sei se joga. Commanders. Não sei se vai jogar o Dennis, mas mesmo assim, cara, depois que o Mariota me mostrou domingão, vou de Commanders. Miami Dolphins contra o Jets venceu aí o Falcons, mas eu acho que não vai vencer dessa vez, acho que vai dar Dolphins. Dolphins também, concordo. Próximo jogo, clássico da NFC South, New Orleans Saints e Bucks, aí é Bucks, né, cara? Aqui é Bucks. Minha pick no Survivor essa semana, que tá acabando o time lá, tá ficando desgraceira. Tinha esse Bucks aí, me abracei com ele com tudo. Fique feliz que tá vivo, porque eu já tô morto, já morri nessa competição faz umas 10 rodadas. Indianapolis Colts e Jaguars. Cara, eu tô confiando no Liam Cohen e vou de Jaguars. Também. Próximo jogo para encerrar o primeiro horário, Steelers e Ravens, cara. Cara, e aí? Ravens. Também tô comprado com o Ravens, acho que tem elenco melhor que Steelers hoje. Segundo horário começa com Broncos e Raiders, já dei o spoiler anteriormente, não é possível que o Broncos vai perder essa, né? Não, chance nenhuma. Broncos, com certeza. E agora temos um joguinho interessante aqui nas 5h25, 6h25 do Brasil, 4h25 aqui. Bears indo visitar o Packers, mano. E aí? O que você me diz desse confronto da NFC Norte? Jogo interessantíssimo, mas eu acho que o Bears perde esse jogo para o Packers no Lambeau. Vou fazer diferente aqui, cara. Porque até agora a gente foi todos iguais, né? Vou fazer diferente, porque como sempre eu vou diferente e tô acertando ultimamente, né? Já abri 5 jogos de você aí, cara. Rams e Cardinals em Arizona, eu vou na recuperação do Rams. Isso com certeza. Também acho que é bem favorito esse jogo aí. Sunday Night Football, Bada. Teu Chiefs recebe o Texans. E aí? Acho que o Chiefs ganha esse jogo, mas vai ser complicado, porque vai ser jogo provavelmente placar baixo, mas eu acho que o Chiefs mantém as esperanças vivas ainda para depois decepcionar no final. Mesmo que perca, ainda vai ter chance, Bada. Fique tranquilo, mas eu também acho que o Chiefs deve se recuperar. Monday Night Football, Philadelphia Eagles contra o Chargers, cara, que joguinho, né, cara?
Difícil esse, hein? Eu acho que eu vou de... Putz, cara, eu vou de Eagles porque eu acho que o Herbert, não sei não com essa mão aí, cara. Até que ponto pode atrapalhar, eu vou de Eagles. Cara, eu acho que o fato de ser Monday Night Football é mais um fator ainda que dá um dia extra pro Herbert recuperar. Eu vou de Chargers aqui. Acho que ele ganha, mas é bem parelho esse jogo, bem difícil de apostar. Maravilha, então, né? Como falamos, bye de Patriots, Giants, 49ers e Panthers. Fechamos os pitacos, Bado. E para fechar o episódio, parabenizar o pessoal de Londrina aí, né? Próximo de você. Londrina Bristlebacks, campeão da D2. Venceu o Goianos FA lá em Goiânia, pelo placar de 39-14, um jogo em que teve um domínio do início ao fim, né? Acho que em nenhum momento chegou a ter risco de derrota, desde que se pôs à frente do marcador o Londrina. O Londrina teve uma campanha de 6 jogos aí, 6 vitórias, 213 pontos a favor, 32 contra, no semifinal que venceu o Gama por 47-0, e agora na final 39-14, mostra um domínio aí nessa D2. Então, parabéns ao Londrina, né, Bado? E esperamos que o ano que vem esteja jogando a D1 aí, não sei como é que vai ser essa questão aí, porque a Superliga, querendo ou não, nos reserva surpresas que ninguém consegue. No sabadão teremos em Curitiba o Brasil Ball, que antigamente não, era Brasil Ball, virou National Ball, daí virou Brasil Ball, ninguém sabe como é que, nem os caras sabem como é que chama mais o evento, mas é Brasil Ball. O Curitiba Crocodiles recebe a equipe do Recife Mariners às 5 horas no Couto Pereira. Ingressos já estão à venda, né? São divididos em 3 lotes aí, então galera que não comprou é bom correr, porque aparentemente o primeiro lote já acabou. Então corre lá, procura o site lá, o Instagram do Curitiba Crocodiles. Você vai estar lá, como sempre, né, torcendo para o nosso Croco. Isso aí a gente não vai esconder de ninguém, né? Nossa torcida é do Croco, por motivos óbvios, mas a expectativa é que seja um jogo bem, bem interessante, né, Bado? Com certeza, jogaço, palco legal também, né? Ver o futebol americano voltando para os grandes estádios aí, o FABR, então legal da gente ver isso acontecendo. Torcer muito pelo Croco aí para conquistar esse título, que seria uma história linda aí de recuperação em relação à tragédia que aconteceu no ano passado, né? Mas é um jogo muito difícil também contra o Recife, que tem um excelente time, campeão da BFA no ano passado. Para quem não sabe, a liga estava dividida em 2, né? Então o Mariners ganhou uma delas e agora vem aí para tentar chocar a torcida aí contra o Croco no Couto Pereira. E parabenizar também o Londrina, que você falou, né, Demir? Sempre vamos ver os times aqui do nosso Paranazão se destacando, mais um time aí na primeira divisão, provavelmente substituindo, né? Não sei se o Cavaliers vai continuar na primeira divisão no ano que vem ou vai cair pelo fato do recorde esse ano, não sabemos ainda. Tem muita questão de bastidores aí nesse off-season, né, Demir? Para a gente descobrir o que vai rolar. Mas, enfim, sempre bom ver os times se destacando aí, tendo essas possibilidades. Então, parabéns e vamos lá. FABR com o seu último capítulo, que tende a ser muito bacana, muito importante para encerrar a temporada. E com isso encerramos, Nevada. Muito obrigado mais uma vez. E semana que vem voltamos aí. Já pedi, não cortando tanto assim os picotes dos nossos comentários, mas a internet hoje aqui, cara, com neve, não sei o que aconteceu, deu pequenos BOs, mas é isso, né, Bado? Obrigado mais uma vez e nos vemos semana que vem, né? Isso aí, semana que vem estamos aqui novamente para comentar aí como é que foi o Brasil Ball e também essa rodada da NFL aí. Valeu, Deminha, valeu quem chegou até aqui, até semana que vem. Valeu, até mais.